Olá, eu sou o Dr. José E Bento. eu sou o Fernando Rocha. Outubro já passou, mas a gente continua enfatizando um assunto importante para você. O câncer de mama, prevenção, cuidados, diagnóstico, tudo isso. Agora, no Tudo Bem. Doutor José Bento, agora aqui um cenário Diferente. diferente, Né? Esse bacana. cenário é bacana. E perto do maior estádio do mundo, do time mais importante do Morumbi. do Clínica- mundo, no Morumbi, aqui pertinho. Se Clínica quiser ir Cidade lá, Jardim, é. aqui num lugar privilegiado pela natureza, para a gente falar sobre saúde e qualidade de vida aqui no Tudo Bem, né, Eu vou doutor? falar hoje um dos assuntos mais importantes. Você sabe que quando eu me formei, eu fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia e eu ia ser mastologista. Eu queria ir para Milão, no Instituto del Tumore, que era um dos centros de estudo de câncer de mama. Queria ir para lá para estudar câncer de mama e fazer, nessa época eles estavam, existia um médico muito famoso, um professor, que era Umberto Veronese. Ele que foi o precursor da cirurgia menor para a assistência ao câncer de mama. Nós estamos aqui com o Dr. Danilo Lipolassi. O Dr. Danilo atende com a gente, trabalha com a gente lá na Área Franco, e ele é um mastologista. E eu, olha, bati na trave para ir para Milão e ia ser mastologista, mas aí acabei ficando, não consegui o dinheiro da bolsa, acabei ficando aqui em São Paulo mesmo e fiz ginecologia de maneira geral. Por que é tão frequente? Por que está aumentando tanto a incidência de câncer de mama no nosso meio, Danilo? É impressionante, né? Antigamente, quando eu comecei a estudar mastologia em 2007, nós falávamos em torno de 40 mil novos casos ano nos países subdesenvolvidos. Hoje a gente já fala na faixa de 70 mil novos casos anos. O percentual de mulheres abaixo de 40 anos gira em torno hoje de 4% dos casos, ou seja, está comprometendo a paciente mais jovem. E a casuística tem aumentado, principalmente por conta dos hábitos, né? Lógico, a parte hormonal interfere, a mulher hoje engravida menos, tem a menopausa um pouco mais tardia, a própria longevidade que aumentou bastante. E isso tudo faz com que a mulher tenha não só uma exposição hormonal por um tempo maior, mas também pelo fato dos hábitos, do sedentarismo. Hoje a gente percebe, tem estudos que mostram que a prática de atividade física tem reduzido, as alimentações, né, esses processados, o excesso de alimentos que não são naturais, tudo isso interfere muito na inflamação corporal, e a gente sabe que o organismo inflamado, ele é um sítio de várias patologias hormônio dependentes. E a maioria dos cânceres, como o câncer de mama... Você tem uma ideia, tem um estudo que eu li para a gente se preparar aqui para o nosso programa. A gente sempre faz um estudo, vai estudar um pouquinho, né? Não para de estudar. E entre os 14 e 22 anos de idade, se a menina fizer 30 minutos só de atividade física, 4 vezes por semana, ela diminui a incidência de câncer de mama em 30%. Exatamente. Se ela fizer uma atividade física extenuante, então balé, sabe, mais e um tempo maior, ela diminui em 50%. É isso que não está acontecendo. E o Brasil é um dos campeões mundiais da inatividade física. As pessoas não conseguem colocar em prática 150 minutos por semana de atividade física. É muito? Não é. Se trocar isso por tempo de celular, você vai ficar 150 minutos apenas por semana no celular, aí fica muito pouco, né? Agora, doutores, por que esse câncer é tão agressivo? É uma região estratégica ali, a gente já explicou isso algumas vezes, né, doutor? Mas é sempre bom entender essa questão. Por que o câncer de mama acaba sendo essa doença tão perigosa? Muitas vezes até pela política de rastreamento, né, que nem sempre é praticada de maneira devida, né? Quando a gente fala em rastreamento, a gente fala em buscar o paciente com potencial lesão inicial, ainda assintomática, uma lesão ainda não palpável de mama, para que o tratamento seja o mais agudo possível, o mais conservador possível e, obviamente, atingindo as altas taxas que nós sabemos que existe aí, que gira em torno de 95% de cura no paciente com diagnóstico precoce, né? Fora os tratamentos que são muito mais conservadores. As cirurgias hoje já não são cirurgias mais radicais, salvo algumas situações, obviamente, mas
esse paciente, ele muitas vezes ele não submete a um rastreamento adequado, né? De acordo com a sociedade, nós deveríamos fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade, né? Sempre fazer o seu autoexame em casa, se tocar, se conhecer, observar as mudanças do teu corpo. Frequentar o médico. Frequentar o teu médico com rotina, fazer seus exames periódicos, obviamente, porque é lá que você vai ter orientação, né, dos protocolos que devem ser seguidos de rastreamento. Né? E a mama, doutor, ela tem ramificações que podem também estar conectadas com outras partes do corpo, por Sim, isso acaba sendo também perigoso? E quando aparece um tumor de mama, e quando a paciente começa já a palpar esse tumorzinho, esse tumor já tem 5 anos, já tem quase 10 anos de desenvolvimento. Por isso que é tão importante fazer a mamografia para detectar precocemente. Uma vez detectado precocemente, qual é a chance de cura desse tumor? Gira em torno de 95%, é o que a gente vê, pelo que os estudos mostram, né? E com cirurgias muito conservadoras. Então, né? precocemente é algo que não dá nem para ser sentido. Muitas vezes com uma dá. lesão não palpável, muitas vezes na forma de uma microcalcificação, de uma assimetria só no tecido anular, às vezes nem formou nódulo ainda, você faz o diagnóstico de uma lesão, essa lesão às vezes ela está in situ, ou seja, ela não saiu ainda do espaço celular e ela nem todo nódulo vai ser um problema. Não, de jeito nenhum. Não. Mas quem vai saber isso é o médico, né? Não é... Exato. E também a propedêutica. Então, quer dizer, quando você tem um nódulo e você faz a mamografia, o nódulo está presente, existe, mesmo pela mamografia, uma suspeita, aí você faz uma punção, dirigida, exatamente. Faz uma mamografia. Investiga e aí tranquiliza esse paciente se é só um segmento, se há alguma necessidade de fazer uma abordagem maior. É um nódulo mais duro? Esse que é um problema. Quais são as características, então, de um nódulo que você suspeita que seja câncer? Geralmente é um nódulo que tem uma característica de ser um nódulo irregular. Ele tem seus limites, as suas margens são todas irregulares. Diferente de um nódulo com característica benigna, que é um nódulo de aspecto mais ovoide ou circular. Geralmente ele faz uma sombrinha feia ali por debaixo dele, faz uma alteração dos tecidos ali em volta, uma retração às vezes de pele associada, pode estar associada às vezes com algum grupo de microcalcificações agrupadas ali na área satélite onde foi localizado. E na palpação pode ter... E na palpação você pode sentir, inclusive, a primeira alteração que aparece no câncer de mama é um comprometimento do gânglio debaixo do braço, né, da axila. Chamamos isso de linfonodo sentinela, né? E às vezes você pode palpar a axila desse paciente daquele lado do nódulo e perceber um abaulamentozinho ali na axila, mostrando aí provavelmente um comprometimento já axilar, né? O que já provavelmente é um estágio já mais avançado. Exato, todo esse programa que nós estamos fazendo, todas essas orientações que nós estamos dando é para evitar chegar nesse ponto. Não deixa chegar nesse ponto, faça a sua mamografia antes. Não deixa chegar ao ponto de ter um nódulo, de você levantar o braço e ter uma retração de pele. Aí já está avançado. Lógico, mesmo assim, chance de cura é alta, mas quanto mais rápido detectar, maior a chance de você ficar livre desse tumor. Muito bem. Doutor Danilo, a gente quer te agradecer muito aí sua participação. E claro, vamos contar sempre com o doutor por aqui. Foi muito bom, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Valeu. E agora a gente vai para um quadro que o doutor gosta muito, aquela prosa boa. Prosa de consultório. Vamos lá, vamos ver. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, trabalhava num ambulatório e num hospital de retaguarda de plástica lá em Diadema, um local bem simples, que era muito gostoso de trabalhar pela simplicidade dos pacientes mesmo, e uma senhorinha passou no consultório comigo, dona Delminda, e aos seus 73 anos mais ou menos, e me chamou a atenção porque ela naquela idade, aos 73 anos, disse: doutor, eu fiz uma mastectomia, eu retirei minha mama inteira, há uns 2 anos atrás, mas eu tenho muita vontade, eu me sinto muito jovem e eu tenho muita vontade de ter minha mama de volta. Falei, poxa, claro, dona Herminda, eu acho que a senhora tem tudo direito, a gente só precisa fazer os exames, tudo certinho, e a senhora estando em condições, e ela foi atrás, conseguiu. E nós, 6 meses depois, fizemos a cirurgia dela. Foi uma cirurgia complexa, porque a gente teve que rodar um músculo das costas, uma cirurgia um pouco mais trabalhosa que o normal, usamos uma prótese de mama, e ela o tempo inteiro como se nada tivesse acontecido, feliz da vida. 6 meses depois estava ótima, feliz da vida com as mamas.
E ao longo dos anos eu fui me distanciando de lá, fui mudando os meus ares, trabalhando em outros lugares, deixei de trabalhar, mas ela nunca deixou de me procurar. Ela todo ano, a cada 6 meses, me mandava uma lembrança, me mandava um doce que ela fazia, me enviava plantas para eu plantar no meu jardim, enfim, metade do meu jardim hoje em dia são plantas da Dona Delminda. E aí perdi um pouco mais o contato. E um belo dia, há 2 anos atrás mais ou menos, ela bate no meu consultório e fala: doutor Ari, encontrei você de novo. Eu estou muito feliz, mas olha, eu me sinto ainda... eu quero me sentir mais jovem. Então, apesar de estar ótima, feliz, eu queria um pouco mais. Será que a gente poderia aumentar minhas mamas? Isso ela aos 83 anos, né? Então isso quer dizer, foi com o maior prazer, a gente fez, foi uma cirurgia, claro, bem mais simples, tudo transcorreu super bem. Hoje ela, seus 84, se não me engano, tá mega feliz. Agora ela manda presente não só para mim, mas para os meus filhos, para minha esposa, para a família toda. Então acabou virando uma avó postiça para mim. E isso mostra, claro, que o câncer de mama realmente não tem idade, ele infelizmente acomete mulheres acima dos seus 50 anos, mas a idade é que cada um sente, né? Não tem por que a gente realmente se privar dos seus direitos ou de situações que vão nos deixar melhor só pela idade, né? Tendo condições, acho que todo mundo tem direito. Que história linda, bacana, né? Dona Delminda. Dona Delminda. Muito legal. Olha, tudo de bom para a senhora, hein? Um dia vamos trazer ela aqui do programa, doutor. Com certeza. Isso né? é muito legal, a gente trazer pacientes aqui. Com certeza. Isso é muito legal, a experiência deles. Né? Seguimos aí falando sobre essa prevenção que marcou o mês passado, outubro rosa, Exato. mas Exato. Esse outubro ele vale para o ano todo, doutor. Sem dúvida, quer dizer, as mulheres, é bom fazer esse tipo de campanha, aumenta em 20%, 25% a incidência de mulheres que procuram médicos, como o Dr. Young, que está aqui, mastologista, para fazer a mamografia. E eu queria perguntar para ele o autoexame. Ninguém mais faz autoexame? Não é importante fazer o autoexame? Vamos lá. Essa campanha do Outubro Rosa não é só para fazer a mamografia. Existe toda essa conscientização da importância do tema, porque câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher no mundo todo. Então, nesse sentido, a gente sempre orienta não só a mamografia, mas também o autoexame. Claro, a finalidade do autoexame é detectar nódulos ou qualquer outra alteração clínica que possa cursar com o diagnóstico de câncer de mama. Mas por que ele não é tão valorizado? Porque a hora que ela detecta alguma coisa no autoexame, já está atrasado, né? Então, a gente perdeu o melhor tempo, o melhor momento para fazer o tratamento, que é onde a gente tem as melhores taxas de cura. Sim. Mas mesmo assim vale a pena, porque tem cânceres que crescem muito rápido. E às vezes ela fez uma mamografia, está normal, antes de dar tempo de fazer a próxima, ela às vezes já detecta alguma coisa. E qual que é a melhor época da mulher fazer o autoexame? As mulheres que ainda menstruam, elas têm essa ciclicidade, né? Então, dependendo da fase da menstruação, ela vai ter a mama um pouco mais inchada, um pouco mais sensível, e aí atrapalha um pouquinho o autoexame. Então, depois que ela menstruar, nos primeiros 10 dias, é a época ideal para ela se conhecer e, para qualquer alteração, ela procurar um especialista. Dói a mamografia? Dói? Olha, é um exame que é bastante reclamado, sim, né? É um exame desconfortável, porque a gente tem que apertar a mama para ter. Não adianta a gente querer fazer um exame mais confortável se ele não tiver uma acurácia adequada. Então precisa ter uma compressão. Então, para as pacientes que ainda menstruam, a gente também orienta a fazer nessa fase, logo após a menstruação, que é quando o tecido mamário está menos sensível e menos inchado. Claro, muitas pacientes reclamam, falando: doutor, eu não posso só fazer ultrassom para fazer o rastreamento? E, infelizmente, são exames complementares. Então, claro, o ultrassom faz parte do arsenal diagnóstico, mas tem que fazer a mamografia. O tamanho do seio interfere no exame, até na própria dor que a mulher possa sentir? Sim, mulheres com mamas menores, elas têm um desconforto maior, né? Mas isso não elimina essa necessidade. Inclusive pacientes com prótese também. Muitas pacientes que têm prótese, elas ficam com medo. Mas doutor, não vai estourar a prótese, não vai sair do lugar?
não tem problema nenhum, dá para a gente fazer mamografia sim. É importante, então, que haja essa conscientização da importância desse exame. Vamos falar um pouquinho de dor. Você estava falando sobre a dor na mamografia, mas é a dor na mama. Essa dor cíclica, sempre antes da menstruação, essa dor. Legal. Isso preocupa a mulher? Então, olha, a dor mamária é o principal sintoma que leva uma paciente a procurar um especialista. Mas interessante que geralmente o câncer de mama ele tem muito pouca dor associada, né? Então, principalmente causas extramamárias como a parte osteomuscular, eles estão muito relacionados com dor mamária. Mas seja essa dor cíclica, que tem essa parte hormonal associada, principalmente na fase pré-menstruação, como essas causas extramamárias, como a parte osteomuscular, elas, claro que assustam a paciente, mas elas têm muito pouca relação com o câncer de mama. O câncer mesmo, os sintomas dele vão aparecer de fato bem mais para frente? Então, o que a gente espera é que a paciente não tenha sintomas, que a gente consiga detectá-lo antes que ela apresente qualquer sintoma. O principal sintoma relacionado ao câncer é o nódulo, mas retrações, alterações de pele, inclusive a dor mamária pode ser um sintoma associado, embora pouco frequente, mas o principal sintoma é o nódulo ainda, que merece atenção e investigação. Nesse capítulo dor, tem a punção também, doutor. A punção dói? Essa punção para fazer o diagnóstico? Então, a punção faz parte dessa investigação inicial. Dependendo do tipo de nódulo, a gente pode pular essa etapa e ir direto para uma biópsia por agulha grossa, mas principalmente paciente com cistos mamários. Cistos são nódulos com conteúdo líquido, né? Aí a punção é interessante porque não só a gente faz o diagnóstico, como a gente já trata ao mesmo tempo. Então, uma paciente que é com nódulo no consultório, às vezes a gente faz uma punção e a paciente já sai com o diagnóstico e já resolvido. Isso também é importante. Todo nódulo de mama é câncer? Não, de jeito nenhum. Aliás, a maioria dos nódulos não são cânceres. Porém, todo nódulo tem que ter uma investigação. Tem muitas pacientes que têm medo do diagnóstico. O termo câncer ele é muito assustador, né? E muitas pacientes preferem não saber o que é, né? Mas isso... E caroço, né? Palavra caroço. Aí você vai no Dr. Google, põe lá. Caroço no seio, né? Tumor. A paciente não deve ter essa dúvida, ela tem que ter certeza, e a certeza que vai dar é o médico. Né? Exatamente, através de uma punção, através da propedêutica. E muitas vezes não é, a gente já consegue tranquilizar a paciente. Bom, doutor Young, muito obrigado. Muito obrigado, Young. Volte sempre aqui conosco. Valeu. Muito legal. E a gente segue aqui o nosso Tudo Bem, que está falando sobre câncer de mama, que temos agora, doutor. Vamos? Que exame é esse? Esse exame, vocês vão gostar. Agora a gente vai falar sobre a biópsia de mama. Quando a paciente faz um exame, ou a mamografia, ou ultrassom, ou a ressonância, e vem aquela nota BIRADS 4 ou BIRADS 5, a gente tem indicação de fazer uma biópsia para poder saber o que é. Essa biópsia vai mostrar pra gente se é um nódulo benigno ou se é um nódulo maligno. Essa biópsia, ela tira um fragmento do tecido e ela analisa no microscópio, o patologista analisa no microscópio e consegue ver a histologia. Então, ele consegue fechar pra gente o diagnóstico. Por isso, se você receber uma indicação de realizar uma biópsia, não precisa ficar desesperado. Ela não é sinônimo de câncer. A biópsia, ela é um exame necessário pra gente saber o que a gente tem que fazer para tratar. Quando eu me formei há 40 anos atrás, a cirurgia que nós fazíamos para câncer de mama era uma cirurgia mutiladora. Era uma cirurgia que tirava a mama, tirava a axila, todos os gânglios, tirava o peitoral e muito se fez, muito se estudou todo esse tempo. E estamos aqui com o Dr. Ari Marques, que é o nosso cirurgião plástico. Isso mudou muito, né, Ari? Muito, Zé. Isso realmente é uma das... A evolução da reconstrução mamária trouxe aí nos últimos anos realmente uma mudança do paradigma assim, de expectativa para as pacientes muito grande, né? A reconstrução mamária, na verdade, é a oportunidade que a gente dá da paciente assim que ela faz a retirada do câncer,
poder, naquele momento, ter de volta a sua mama, né? Às vezes parcialmente, às vezes totalmente, mas a ideia é, já no início, e isso desde 99 é algo já preconizado pelo SUS, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, que toda mulher tem direito a essa reconstrução após a sua retirada, seja ela parcial ou total. Né? Então isso, claro, com a evolução das tecnologias, dos implantes mamários, das técnicas cirúrgicas, né, a gente hoje consegue realmente entregar para essas pacientes uma qualidade de reconstrução como se fosse uma cirurgia estética praticamente. Né? Isso acho que é muito importante para elas. E é importante também analisar a trajetória dessa paciente que chega para uma reconstituição. Ela já lutou contra um câncer, ela teve a autoestima abalada e ali ela merece reconquistar todo esse valor feminino que é tão importante para ela. Melhorar né? a autoestima, melhorar a autoestima. O sistema imunológico, para ela, a chance de voltar a esse câncer é muito menor, porque ela sai da cirurgia bem. Ao contrário feliz. daquela que saía quando o senhor operou há 40 anos. Exatamente. Antigamente era a sentença de morte. Você falava em câncer de mama, era a sentença de morte. Hoje não. Hoje você fazendo a detecção precoce, que nós já falamos aqui como é que se faz essa detecção precoce, você consegue 90%, 95% de cura e com uma mama reconstruída. Sem dúvida. E você sabe, Fernando, que o que você comentou é muito importante, porque a reconstrução mamária ela vai além simplesmente da questão estética do paciente. Tudo bem, devolver uma mama bonita é sempre o nosso objetivo. Mas ela também tem um quesito muito importante, que é o quesito funcional, né? Que a paciente consegue retornar a uma função do membro, retornar a estrutura física normal dela, que isso às vezes sem uma mama influencia bastante, né? E também a questão psicológica, como você comentou, que é algo extremamente importante para que essa paciente tenha uma boa adesão no tratamento. Tem muitos estudos científicos que mostram que a paciente que faz a reconstrução mamária é uma paciente que é muito mais aderente ao seu tratamento no pós-operatório, a quimioterapia, a radioterapia. Proativa. Que a evolução do quadro é muito mais favorável do que aquelas pacientes que são muito embotadas, que não fazem a reconstrução. O senhor trouxe aí 2 modelos para a gente ver? Isso. Aqui a gente tem o seguinte, na reconstrução mamária, quando a gente fala em imediata, né, nós temos 2 opções de reconstrução com implantes. A reconstrução em 2 tempos, que nós chamamos, que é quando a gente coloca um expansor, que é como se fosse essa prótese vazia, e que nesse primeiro tempo a gente vai só insuflar essa prótese depois de algumas semanas e chegar naquele volume desejado. E numa segunda cirurgia nós fazemos a colocação do implante mamário, né? Mas hoje em dia o que a gente preconiza e tenta sempre é fazer a reconstrução que nós chamamos em um tempo único, que é no mesmo momento da retirada da mama nós utilizarmos direto um implante mamário para que a gente possa já naquele momento reconstruir a mama da paciente. É claro que isso não é possível em 100% dos casos, mas hoje em dia a gente tenta, com as tecnologias e a evolução dos implantes, cada vez mais utilizar essa técnica que é mais adequada, mais imediata para o paciente. Agora, vamos desmistificar então o silicone. Silicone não dá câncer. De jeito nenhum. O silicone, muito pelo contrário, é utilizado na reconstrução de pacientes com câncer, né? Então ele realmente não dá câncer. Hoje a gente tem próteses com uma questão de biocompatibilidade muito maior em relação ao corpo humano, elas são muito mais compatíveis, geram muito menos reações inflamatórias. Então, a gente vem reduzindo isso a quase zero, qualquer efeito colateral que os implantes podem dar, né? Então, a tecnologia nos ajudou muito nessa questão da compatibilidade com o nosso corpo. E o silicone depois, ele não vai atrapalhar o diagnóstico posterior, o rastreamento, ela vai continuar fazendo mamografia, né? Continua fazendo. Algumas pacientes, quando fazem mastectomia total e sobra muito pouca mama, a mamografia perde um pouco a sua indicação, mas elas continuam fazendo ultrassom mamário e ressonância, pelo menos na maioria das vezes. Então, muito pelo contrário, a prótese de mama não atrapalha em nada o seu segmento, não dificulta a realização dos exames e até muitas vezes facilita, né? Porque expõe mais o tecido. Então, não é uma contraindicação. Vamos falar sobre a Angelina Jolie. Angelina Jolie fez uma mastectomia preventiva. Ela não tinha nada, mas ela tinha uma mutação, uma alteração genética. Tinha um risco. Tinha um risco grande, 80%, 70% de ter um câncer de mama, de ter câncer de ovário, e ela fez essa cirurgia preventivamente, uma mastectomia retirada das mamas sem ter nada. Olha só o peito da mulher, fazer um negócio desse. A coragem. É coragem. Exatamente. Isso é uma das práticas, eu não digo que ficaram mais comuns, mas sem dúvida vem aumentando bastante a incidência, principalmente porque melhora dos diagnósticos, né? E sem dúvida a questão dos testes genéticos, que hoje, com os sequenciamentos genéticos, a gente consegue, com uma forma muito mais eficaz, identificar os tipos de mutações que algumas pacientes têm
e com isso mapear os riscos ao longo da vida dela ter um câncer de mama. E aí, a depender dessa classificação, vale a pena fazer uma profilaxia, como a Angelina Jolie fez. Ela tinha uma mutação, que é o BRCA, no qual chega a quase 95% a chance ao longo da vida dela ter câncer de mama. E dos ovários também. Então ela fez preventivamente as 2 cirurgias para justamente ter isso. E aí a reconstrução de mama com os implantes são essenciais. E foi muito bacana porque ela ampliou esse debate, né? O mundo inteiro comentou sobre isso, né? E é importante a gente considerar essa causa genética, né? Mães, avós que já tenham tido. Isso não é uma condenação, é uma informação importante, né, doutores? Aliás, a incidência de câncer de causa genética é somente 10%. 90% das mulheres que têm câncer de mama não tem nenhuma alteração genética. Então, não é porque você não tem ninguém na família que você não vai ter. E o contrário também. Ao contrário também. Não é porque você tem alguém, uma mãe com câncer de mama, pode ter 10% de chance de você ter, mas 90% de não ter. E essas mulheres que têm familiares com câncer de mama, tem que mudar a propedêutica, tem que mudar a orientação? Né? Com certeza, essas pacientes que têm um risco aumentado realmente de história familiar de câncer de mama, parentes de primeiro grau, irmãs, mães. Aí nós estamos falando de mãe e irmã. Mãe e irmã, principalmente, né, que são realmente relacionados diretamente. Essas pacientes, sem dúvida, têm uma indicação precisa de fazer um sequenciamento genético, de fazer um teste para avaliação, né? E, sem dúvida, a investigação dessas pacientes normalmente é um pouquinho mais, digamos, completa, né? Você acaba fazendo algo mais extensivo, porque essas mutações, quando presentes, envolvem outros órgãos também, muitas vezes, né? Agora, não quer dizer que todas as pacientes têm que fazer o teste genético, né? Então isso tem que ser bem esclarecido. Somente realmente aquelas que têm uma história familiar ou um risco aumentado, um câncer muito precoce, algo que leve realmente a essa necessidade, né? Que é um teste também de difícil acesso, né? Algo ainda caro e não é disponível em todos os hospitais. Mas vai chegar o dia em que isso vai ser mais acessível, né, essa questão. Quanto mais as pesquisas avançam, mais os preços diminuem, né? Isso já despencou, né? Bastante, com certeza. Já foi muito mais caro, né? Teve época que custava 15 mil reais. Exato. Cada mutação. Hoje exato. Beira em torno de 4 a 5 mil reais, dependendo do teste até mesmo. Sim, ainda é proibitivo. Sim. Ainda é proibitivo. Mas vai ser um auxílio muito importante, né, doutor? Com certeza. Com certeza. Muito bem, doutor Edinho. Muito obrigado. Muito obrigado, hein? Pela participação. Volte sempre. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer. Muito obrigado. Valeu. A gente agora tem um quadro que é muito bom também. Faz um sucesso aqui no Tudo Bem, doutor. Eu adoro. Mitos e verdades. Vamos lá. A obesidade é um risco para câncer de mama? Sim, e eu vou explicar para vocês por quê. Quando a gente tem um tecido de gordura a mais no corpo, esse tecido ele é inflamatório. Ele produz substâncias inflamatórias que vão alterar todo o nosso metabolismo. Ele também vai fazer com que a gente transforme o estrogênio, que é um hormônio feminino, em um estrogênio ruim, potencializando esses riscos. Então, o óbvio precisa ser mais dito. Precisamos ter um melhor controle de peso, pois perder peso ajuda a diminuir as chances do câncer de mama. Tem vários mecanismos envolvidos nisso, como por exemplo a resistência insulínica. A insulina e a leptina são 2 hormônios que também, se elevados, estão envolvidos na gênese e no crescimento do câncer. Por isso, mulheres, vocês precisam saber se vocês têm resistência insulínica ou resistência à leptina. Então, eu tô aqui para reforçar para vocês o quanto o gerenciamento do peso, emagrecer, ter uma equipe médico por trás vão ajudá-las a diminuir e a realmente fazer prevenção de câncer de mama. Movimento, né, doutor? Movimento é vida, é sangue, é saúde. Todo mundo precisa. Adianta. Não tem jeito, A vida é o próprio movimento. E é movimentando que a gente também fica por aqui, doutor. Por hoje o Tudo Bem fica por aqui, mas a dica é essa, o convite é para que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que vão aproveitar essa nossa informação útil sobre saúde e qualidade de vida. É isso aí. Lembre-se, por aqui
tá tudo bem.